E aí, povo, beleza? Vinícius Ferreira Arruda, Varder, e esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente mesmo dos vídeos que eu já mostrei fazendo trampo. A minha ideia aqui, né, é mostrar como que uma faca, como que uma lâmina de uma faca pequena era feita durante a Era Viking. Então eu vou começar mostrando ferramenta, oficina, como que são as diferenças de ferramentas contemporâneas para ferramentas do período e as similaridades entre elas, que é o mais importante. E daí eu vou deixar o vídeo rolando do material sendo forjado até a lâmina ficar pronta. Essa faca, na verdade, ela foi forjada, né, para uma gravação de um vídeo para um evento. Só que houve vários problemas técnicos na época, eu não consegui enviar o vídeo a tempo, por causa de tamanho, formato e tal. E daí ficou aqui parado, o evento não teve uma outra edição depois. Mas eu acho que é um conteúdo bacana de mostrar. Então eu resolvi reeditar o vídeo todo para mostrar essa faca sendo feita. Assim, é um vídeo bastante longo, tá, gente? Tem muita coisa que é meio repetitiva, meio chata, mas de repente vocês gostam, não sei. Então eu resolvi postar do mesmo jeito. Eu vou mostrar principalmente o processo de forjamento aqui. De vez em quando, é, eu vou aparecer no vídeo ali para explicar alguma coisa que está acontecendo. Mas sei lá, não sei como é que esse formato vai funcionar, a edição como é que ela vai ficar, então vamos ver. É meio experimental aqui. E se der certo, de repente eu faço outros vídeos nesse mesmo formato, ou então tento ir melhorando. E se não der certo, eu volto a fazer os vídeos de trabalho da forma que eu já fiz antes. Na época também deu bastante problema quanto a gravação, tava com outro celular na época, então tem algumas partes do vídeo que infelizmente teve que pular, mas aí eu explico isso na hora. E é isso, vamos ver, eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Antes de começar, eu quero só explicar um pouquinho como que era o material nesse período, tá? E como que ele é diferente do nosso aço moderno, de algumas maneiras. Apesar de ser essencialmente ferro, ferro e carbono, ele tem algumas diferenças de estrutura, ok? Diferente do ferro de hoje, que a gente compra pronto, uniforme, que vem em barras, em chapas, em vários formatos, né? Barras redondas, barras quadradas, a gente já compra o material pronto. É, o material ele tinha que ser feito a partir do zero, na verdade, né? A partir do minério e do carvão. Esse aqui é o minério de ferro que eu uso quando eu quero reproduzir esse tipo de material, né? Isso aqui é um pouco de hematita e magnetita, né? Que é minério de ferro com um alto teor de ferro, né? De óxido de ferro. O que é o minério, né? O minério é basicamente ferrugem, vamos dizer assim, com outras impurezas dentro, né? Então, um bom minério hoje em dia vai ter aí na casa de 60, 65% de ferrugem, né? De óxido de ferro. Antigamente, nem todo minério era bom. Então, as pessoas às vezes pegavam o que tinham disponível. Isso significa alguns minérios com muita impureza, né? Ou seja, quanto mais impureza, basicamente, mais minério você vai precisar para fazer a mesma quantidade de ferro. Só que não só mais minério, mais combustível para poder reduzir esse material. Nem todo minério era necessariamente óxido. Às vezes você tem alguns minérios que você pegava com algumas outras composições químicas, desde que tivesse ferro, claro, e você tinha que queimar esse minério para você criar o óxido. Então você queimava antes numa fogueira normal e com isso você criava esse óxido de ferro. Então você tinha que preparar o minério. Alguns minérios não precisam desse preparo, né? Então é isso aqui. E onde que eles encontravam isso? Basicamente terra, né? Ou então existe né, o tal do bog iron, que é basicamente ferro do brejo, que é um minério que dá em lugar com água parada e sem muito oxigênio, porque é a produção de umas bactérias. Né? E outros minérios já vêm prontos, basicamente, que são pedaços de pedras pequenas ou mesmo terra, certo? Isso aqui vai para uma fornalha de redução. Eu vou colocar um pouquinho na tela como que eu faço. É mais ou menos assim que eu trabalho com fornalhas de redução. A única diferença dessas fornalhas para uma fornalha do período, né, na prática, é a quantidade de ar que eu injeto. Né? Como eu faço uma produção um pouquinho maior do que a da média do período,
eu gosto de colocar mais, um sopro de ar mais forte, no caso, né? Então ela vai ter um rendimento um pouco melhor. E na época, esse soprador era substituído por um Foley. Claro, você pode também substituir esses tijolos, obviamente, né, por uma chaminé feita de terra ou feita de pedra, pedra e turfa, como algumas experimentações mostram que poderia ter sido feito principalmente na Islândia. Pela qualidade do solo, né, você não teria também tanta argila para você fazer uma fornalha dessas. Bom, voltando aqui, o que acontece depois dessa fornalha? A gente retira um material que é mais ou menos assim. É uma esponjona de ferro. Hoje a gente usa o termo em inglês para isso, né, que é bloom, ou como se fosse flor, né, ou meio esponja, que é o material que se usava na época. A gente não sabe o nome certo que se usava no período para isso. Talvez usasse-se o nome Blastjarnr, que é ferro de fornalha ou ferro soprado da fornalha, né? Só que a gente não tem certeza se é esse material aqui ou se eles estão referindo a ferro fundido, que é um material de uma qualidade bem inferior para forjamento, você não consegue forjar direito, ele quebra e ele fica líquido, né? Porque ele tem muito mais carbono e tudo mais. Mas, de qualquer forma, esse aqui é o ferro que eles tinham acesso no período. Para vocês entenderem como que ele é, ó como ele é por dentro. Mas como vocês podem ver, ele tem vários poros, né? Ele é poroso, ele tem impurezas. Algumas partes aqui, né? Eles têm esses silicatos, né? Que é a escória, que é praticamente um vidro derretido com carvão e outras coisas sujas, outras sujeiras do ferro. E isso, quando você vai martelar, ele acaba ficando junto com o ferro. Agora, não se podia usar esse material dessa forma, porque se você usar o material dessa forma, você vai ter um objeto no final de péssima qualidade, né? Então você tem que refinar isso, você tem que esticar esse material, né? De forma que ele fique mais ou menos assim, né? Esse aqui já foi dobrado, refinado algumas vezes. Como vocês podem ver, ó, tem umas dobras aqui, né? E ele tem menos impurezas também. Porque cada vez que você dobra e você estica ele e dobra nele mesmo, e você passa por um processo que a gente chama de caldeamento, que é quando você quase chega numa temperatura bem próxima da temperatura de fusão ali, e ele gruda um no outro de forma como se fosse uma solda, né? Então você faz com que o material continue sólido. Um processo bem parecido com isso daqui, que é o que a gente chama de aço damasco hoje. Aqui vocês podem ver que tem várias chapas, né, de tamanhos diferentes. Aqui tem uma peça que eu estava começando a dobrar e aí eu cortei, ela não caldeou direito no meio. Mas de resto, ó como ela fica uma coisa única, né? Toda vez que você faz isso, você limpa as impurezas desse material. Então você vai chegar e vai fazer um material desses, né? Que é muito mais homogêneo, né? A composição química desse ferro fica uniforme e você libera um pouco das impurezas dele. Essa aqui é uma outra barra, por exemplo, também feita desse bloom. Aqui vocês conseguem até ver um pouquinho da estrutura, né? Como que é, porque ela fica esticada, entendeu? E aí, você pode não só esticar e dobrar, como você também pode torcer e fazer outros tipos de padrões, né? Inclusive, esses padrões que a gente vê em espadas e afins do período são feitos através desse tipo de técnica. Então, o que eu vou mostrar para vocês é basicamente como que eu vou refinar um pedacinho pequeno desses, só para vocês entenderem como que esse material era feito. E com isso aqui refinado, esse pedacinho pequeno refinado, não vou refinar tudo isso, mas com esse pedacinho aqui refinado, eu consigo mostrar como que esse material era transformado numa faca. Aliás, antes de ir para a forja, eu queria só mostrar para vocês algumas ferramentas que eu vou usar aqui, né,
Conforme eu for precisando de mais ferramentas, eu vou mostrando, dependendo da etapa da produção, tá? Basicamente, para forjar, eu preciso de um tenaz e de um martelo. Esses aqui não são necessariamente baseados em achados históricos, tá? Esse aqui é um martelo moderno, um martelo pena, de 800 gramas. É o que eu costumo usar para forjar, de 800 gramas até 2 quilos, né? E eu vou usar principalmente esses dois tenazes. Esses tenazes não são históricos. Esse aqui é um tenaz inspirado em achados históricos, né, achados arqueológicos. E ele é bem típico para os tenazes do período. Então ele tem essa parte aqui bem larga e uma parte de pega relativamente pequena. Então você consegue prender o material com bastante firmeza aqui, tá? Esse é um tenaz relativamente grande, né, como vocês podem ver. Mas eu quase não vou usar ele. Eu uso esse tenaz aqui para minha forja a carvão. Ele é melhor para isso, ou então para trabalhar com chapas, esse tipo de coisa. Ele não entra direito para conseguir pegar coisas dentro da minha forja a gás. E eu vou usar a forja a gás e eu vou explicar as diferenças também. Agora, como vocês podem ver, esse daqui, principalmente, ele é bem parecido com esse. A diferença está na forma que ele pega. Para algumas coisas isso aqui dá uma firmeza maior, mas é uma otimização feita por um tenaz moderno, tá? Que eu uso aqui na minha oficina. Então vai ter essas pequenas diferenças, tá? Da mesma forma que o martelo não é um martelo inspirado em achados arqueológicos, esses tenazes também não são. Na prática, isso faz diferença? Um pouco. O meu trabalho fica mais eficiente, tá? Mas, basicamente, seria a mesma coisa que usar um desses no período. Mas, no período também eu teria ajuda de várias pessoas, coisa que eu não tenho. Então, eu já não posso fazer uma peça que seja completamente autêntica, vamos dizer assim, porque eu também não tenho uma oficina feita que funcione da forma do período. Eu uso energia elétrica e não, eu não incentivo trabalho infantil nem trabalho escravo. Logo, eu prefiro usar energia elétrica e a gente tem que abrir algumas concessões para poder trabalhar de uma maneira ética, né? Enfim, vamos para as limas agora. Essas limas, como vocês podem ver, são limas modernas. As limas não mudam quase nada nos últimos, sei lá, 2000 anos ou mais. Elas são basicamente a mesma ferramenta. O que vai diferenciar, às vezes, é o número de dentes por centímetro, ou o ângulo desses dentes, ou se os ângulos, se esses dentes são feitos só em um sentido ou em dois. Essas limas aqui são mais eficientes do que as limas do período viking, mas basicamente elas são muito parecidas. A principal diferença, né, é que muitas limas do período viking só têm os dentes em um lado, às vezes não em outro. Às vezes elas são quadradas e tem nos quatro lados, às vezes ela tem nos dois lados, mas muitas vezes elas têm dentes em apenas um lado, ou quando elas têm em dois lados, é uma ferramenta de uso duplo. Então, às vezes os dentes têm espaçamentos diferentes e isso é proposital. Outra coisa é que as limas do período também não são completamente feitas de ferro, de aço, aliás. Elas são completamente feitas de ferro e elas têm uma capa de aço ao redor, né? Isso é descrito em alguns manuais, né? Especialmente a partir do século XII, e a gente tudo leva a crer que as mesmas técnicas eram usadas já no período viking, né? Que é um pouco antes disso. Mas eu vou usar limas modernas. E uma outra coisa bastante importante, né? Essa aqui é minha forja a carvão. Como vocês podem ver, ela tem um soprador que entra aqui do lado, da mesma forma que as forjas do período, né? Um soprador lateral. Até onde a gente sabe, as forjas vikings eram feitas dessa maneira. Porém, ela é construída com tijolos, ela tem um formato que, para minha oficina, é melhor, é mais eficiente para mim, tá? Mas eu não vou usar a minha forja a carvão hoje, eu vou usar a minha forja a gás. Qual que é a diferença? Basicamente, a forja a gás vai me permitir fazer isso de uma maneira mais rápida. E também enxergar a peça dentro do gás. O problema do carvão é que quando o carvão cobre a peça, você precisa ficar sempre olhando, né, se está na temperatura correta, porque ele pode passar da temperatura
muito mais fácil, né? Ah, no período, nenhum ferreiro trabalhava sozinho, coisa que eu trabalho. Então, você teria uma pessoa responsável só em operar foles para uma forja dessas, coisa que eu não tenho. Por isso, minha forja a carvão tem um soprador. E a forja a gás simula a mesma coisa. Basicamente, o que a forja vai fazer é aquecer o material para a gente trabalhar. Não significa que a forja a carvão seja melhor ou pior. Em alguns aspectos, a forja a carvão deixa a coisa mais fácil, em outros mais difícil. Mas, sinceramente, não vai ter muita diferença aqui, ok? Outra diferença que vocês vão ver é a bigorna. A minha bigorna, ela pesa quase 40 quilos, 39 quilos. E isso é um peso muito acima do peso de bigornas do período. Que normalmente eram blocos quadrados. Basicamente, uma peça como essa. Um pouco, às vezes, deformada para baixo para você encravar essa parte aqui num cepo de madeira, né? No caso, eu estou usando uma bigorna de 40 quilos e não uma bigorna de 1,5 kg, como seria o caso, né? Ou 2 quilos. Existem bigornas do período até cerca de 16 quilos, bigornas com chifres, bigornas com alguns pequenos buracos, não desse tamanho, né? Mas para poder fazer pregos. Mas muitas vezes as bigornas eram simplesmente um bloco de ferro pequeno com uma superfície de, sei lá, no máximo uns 10 centímetros por 10 centímetros. E isso era o suficiente para você forjar qualquer coisa, tá? Inclusive espadas e tudo mais. O tamanho da bigorna não significa que você possa trabalhar peças maiores. O tamanho da bigorna só significa que você vai fazer um pouco menos de esforço. Mas vamos lembrar que mão de obra naquele período não era um problema em termos de custo, né? Então a pessoa poderia trabalhar mais. Isso não iria impactar em nada, na verdade. Hoje em dia, a gente precisa ser mais eficiente e ser mais ergonômico também. Então, eu vou usar uma bigorna de quase 40 quilos, ok? E, por enquanto, essas são as diferenças em relação à minha oficina e uma oficina do período. E no que isso se traduz? Com certeza eu produzo uma peça mais rápido do que um ferreiro naquele período iria produzir. Basicamente é isso. As técnicas são as mesmas. A forma de segurar um martelo, segurar um tenaz, é tudo igual. Segurar uma lima. A grande diferença, na verdade, é que tudo isso vai fazer com que eu haja de uma forma mais eficiente e que meu trabalho seja menos exaustivo, tá? Mas, como é um vídeo de 1h30, tanto faz, eu poderia fazer um outro vídeo também levando dias na minha oficina fazendo uma faca dessas e vocês veriam tudo em 1h30 de qualquer forma. Então, a grande diferença aqui é que eu vou fazer essa faca provavelmente em uma tarde.
Assim, uma coisa que não dá pra ter muita noção por vídeo é a temperatura que tá esse ferro. Eu trabalho em temperaturas bem mais altas do que a temperatura de forjamento normalmente. Pelo menos no começo, porque como disse, né, esse ferro é bastante poroso, então eu preciso caldear ele. Por isso que eu tenho que forjar ele numa temperatura de caldeamento. E aí conforme ele vai caindo para uma temperatura de forjamento, eu vou só ajustando para então voltar a caldear na próxima aquecida. E uma coisa que vocês podem reparar é que esse ferro ele quebra bastante nas primeiras etapas. E isso acontece porque os grãos desse material estão muito desordenados quando você começa a trabalhar. Diferente de quando a gente compra um aço moderno, que ele já vem forjado, né, pelo processo de laminação, esse aço ele está num estado muito caótico de organização molecular, né? Então ele tem cristais de todos os tipos ali. E mesmo que você normalize ele algumas vezes, tem algumas estruturas cristalinas que ainda se mantêm. Por isso que no começo a gente tem que forjar com um pouco mais de cuidado até ele começar a tomar forma. E quanto mais você avança no forjamento, mais ele começa a responder como um aço moderno. E daí ele quebra menos, ele amassa mais fácil e tal. Mas antes disso ele é bastante duro, ele tende a quebrar, ele tende a esfarelar. E é mais ou menos por isso que vocês podem ver umas partes quebrando, caindo e tal. Bom, agora vocês estão vendo que eu estou praticamente só amassando esse material e tentando formar uma chapinha com ele, né? Eu vou fazer uma barrinha, a ideia é essa. Com essa barra eu vou dobrar ela depois em várias camadas para ir refinando ele, deixando ele mais uniforme. Eu vou explicar ao longo do vídeo por que isso é importante. Mas nessa etapa, por exemplo, ele já está respondendo muito melhor do que ele estava no começo, né? Então agora ele está bem menos propenso a quebrar, mesmo sem estar refinado. Porque apesar de não ter refinado o ferro em si, eu estou refinando um pouco a estrutura cristalina dele, conforme eu for. Então agora eu consigo usar um martelo mais pesado, né? Agora estou usando uma marretinha normal, né, de 2 kg, ao invés de um martelo de 800 gramas, que é o que eu estava usando antes para forjar. Porque assim eu consigo esticar ele com mais velocidade.
Eu vou mostrar aqui agora como que eu meço ele, aqui eu estou medindo com uma régua, e daí eu uso essa ferramenta da bigorna mesmo, eu uso ela para cortar, um corte a quente, e daí eu divido ela em 4 partes iguais. Vocês podem perceber que eu não corto a peça inteira, não divido ela, né? Eu só amasso para ficar fácil para dobrar ela, eu transformo ela tipo numa sanfoninha. E uma vez que esteja bem dobrado, eu caldeio isso e ao invés de ter uma camada, né, bastante irregular, né, e heterogênea, eu tenho 4. E assim eu começo a refinar esse material, ele começa a ficar mais homogêneo. Depois disso, eu vou fazer isso mais 2 vezes, e daí de 4 eu vou para 16 camadas, e depois de 16 eu vou para 64 camadas, que é o objetivo aqui. E aí eu vou meio que pular o vídeo um pouco, né, cortar uma parte, porque depois é só repetir esse mesmo processo. Eu transformo ela numa barra de novo, amasso, dobro, transformo numa barra de novo, amasso, dobro, até ficar com esse material refinado, que daí eu vou forjar numa chapinha, que eu vou mostrar logo em seguida. Bom, esse aqui já é o nosso material refinado. Aqui eu dei uma polidinha para ver como tava e ver a quantidade de carbono mais ou menos pelas faíscas. Esse material aqui engana, tá? Ele não é que nem aços modernos que você sabe pela quantidade de faíscas mais ou menos qual o teor de carbono dele. Mas apesar de enganar, ainda dá para ter uma estimativa um pouquinho. Então esse aqui tem bastante carbono pelo jeito, né? Pelo menos aí na casa dos 0,6 até 1%. Depende da parte dele. Mas assim, com 64 camadas ele está bem homogêneo. Para vocês terem uma noção, imagina que aquela parte inicial tivesse um pedacinho aqui com uma determinada composição, né? E essa aqui uma outra. Então aqui estaria com muito pouco carbono, com alguma impureza a mais, alguma outra composição, e aqui tivesse ótimo, vamos dizer assim, né? No momento que a gente faz uma barra desse tamanho aqui, que tem 8 centímetros, né? Se você fizer ela com 64 camadas, é como se aquele pedacinho de 1 centímetro tivesse dando a volta na lâmina cerca de 8 vezes, né? Então, fica bastante homogêneo mesmo. Aqui não sei se dá pra ver direito, dá pra ver um pouquinho pela diferença de cores. Eu coloquei no ácido, eu lixei um pouquinho aqui e coloquei no ácido só pra mostrar, né, como que estão as cores, né, como que essas camadas estão bem longas, né? Então ele está bastante uniforme. Uma outra coisa que, não sei se vocês repararam, eu forjei ele para ele ficar com formato de cunha, né, um triângulo. Isso por quê? Né? Aqui tem outras barras em cunha, só que essas daqui tem a cunha está menos pronunciada, né? Mas eles têm bem pouco carbono, né? Qual que é a ideia? Eu vou deixar essa parte aqui mais larga,
a parte de baixo da cunha com a parte mais fina dessa cunha aqui. Então, eu faço um sanduíche. Não sei se dá pra ver direito na luz. E daí eu vou fazer um sanduíche. O aço vai ficar no meio, o ferro vai ficar ao redor. Aí eu vou caldear de novo, da mesma forma que eu fiz, né? Quando eu marcava em 4 e dobrava. Eu vou caldear de novo. E vai ficar uma barra. Essa parte que está mais grossa aqui eu vou deixar para o gume. Então vou ter um material mais aço aqui para o gume. Essa parte que está mais fina aqui vai ficar para trás, tá? Às vezes até o ferro encobre. Por que eu faço esse triângulo? Eu poderia colocar 3 chapas iguais, poderia. Mas, olhando algumas originais, né, algumas análises metalográficas de facas do período, né, você percebe que esse material foi deslocado de uma outra maneira. A explicação para isso seria que você começa com um material mais grosso e aqui, né, esse material mais fino, ele força menos o ferro e ele não tem tanta chance de cobrir esse material. Então eu vou garantir que eu vou ter sempre o aço no gume. Essa é uma das possíveis construções, tá, do período. Deixa eu mostrar as outras. Então, como eu estava falando, essa aqui é só uma das possíveis construções, né? Existem várias construções de faca do período, tá? No final da Era Viking, você percebe que isso daqui começa a virar um pouco a norma em algumas regiões, né? Pelo menos na Inglaterra, que é onde você tem bastante análise disso, né? Não significa que você tenha mais facas, mas significa que você tenha mais estudos feitos em relação a essas facas, tá? No final da Era Viking, isso aqui começa a virar a norma, porque você tem uma faca que tem uma longevidade muito maior. Por mais que você afie ela várias e várias e várias vezes, você vai ter sempre um pouco de aço no meio. No começo desse período, também na Inglaterra, né, eu tô falando sempre de um exemplo inglês aqui, né, anglo-saxão, durante a Era Viking, tá? Você teria uma construção mais ou menos assim. Eu forjaria uma barra quadrada de aço, colocaria uma barra de ferro atrás, e aí isso aqui seria caldeado e aqui fica o gume. O que acontece? É bem mais fácil de você fazer uma faca dessas, mas depois que você afia até essa parte aqui, chegou num certo ponto, você vai ter basicamente ferro, né? E muitas vezes esse ferro aqui, ao contrário do gume, né, do material do aço, ele nem sempre era muito refinado, né? Que nem eu refinei 64 vezes para 64 camadas, né? Se eu fosse fazer o ferro também, isso aqui teria menos camadas. Esse aqui eu não sei quantas camadas tem, mas eu sei que é um material, na verdade, que não foi eu que fiz, mas é o mesmo material, basicamente, tá? Só que com menos carbono. Esse material aqui você teria, sei lá, 16, 30 camadas, sabe? Não precisaria de tanto esmero nele, porque ele tá ali só para dar corpo para a faca, né? Para dar uma certa resistência mecânica. Mas, enfim, aqui eu usaria menos material, então seria até um pouco mais econômico. E caldeando dessa forma é mais fácil, eu só preciso de 2 partes. Uma outra opção seria fazer a faca inteira de aço ou inteira de ferro. Existem facas inteiras de ferro, mas inteira de aço também é uma opção, embora elas sejam bem mais raras, né? Porque você está usando muito material bom que não precisa. Uma outra opção seria você colocar várias camadas, esse aqui é um material moderno, tá? Mas é só para ilustrar, colocar várias camadas alternadas entre aço e ferro, né? Entre material de uma qualidade pior e material de uma qualidade melhor. E qual que seria a diferença, né? Por que a gente vai guardar um bom aço ao invés de simplesmente fazer mais bom aço? Primeiro porque muitas vezes esse material demanda mais esforço. Para você conseguir um aço de qualidade, você precisa de mais trabalho e mais conhecimento sobre aquilo, né? Muitas vezes os ferreiros saberiam fazer um ferro, mas eles fariam um ferro de má qualidade, um ferro sem carbono, um ferro mais simples. Então eles guardariam o aço de melhor qualidade para onde realmente importasse. Então, se eu sei fazer um ferro ruim, vamos dizer assim, e eu posso fazer uma faca com ferro ruim, só preciso do gume dela com ferro bom, eu vou guardar esse ferro bom que provavelmente é mais caro, eu comprei de outro lugar, eu não tenho uma disponibilidade tão grande para fazer o gume. Então, faz diferença a técnica, faz diferença a quantidade, faz diferença a qualidade desse material.
ok? Agora, para além disso, que são composições mais gerais e mais básicas, né? Ou assim, ou um sanduíche, ou empilhado, ou um aço só, né? Você também poderia usar realmente, né? Uma composição mais complexa, né? Então, poderia fazer um torcido com uma barra e outra barra atrás, sabe? Então, esse torcido, às vezes, com um bom material ou com um material ruim. Tem uma outra característica também, que a composição do aço muitas vezes tinha outros elementos que davam mais contraste na hora que você quisesse diferenciar onde que é o gume, onde que é o centro, onde que é o dorso. E isso dependia muito de minério. E o minério está ali pela sua região, né? Às vezes você não tem acesso a um minério específico. Às vezes você não tem acesso a uma técnica específica para você conseguir refinar aquele minério. Então você comprava de fora. Então você guardava esse material para outras partes da faca, tá? Por isso que é tão importante assim você guardar o aço para a parte que importa, seja dessa maneira, seja dessa. Agora, quanto ao preparo desse material para poder caldear, não precisa de solda elétrica como a gente usa hoje, nem nada do tipo. Muitas vezes você teria um ferreiro que estaria sempre segurando aquilo ali com um par de tenazes só para dar o primeiro caldeamento. Então, não precisaria nem de arame. Mas, tudo leva a crer que eles usavam arames. Né? Arame é uma tecnologia que existia, tá, gente? Cotas de malha são feitas com arame, não pensem o contrário. Então, você só segura aqui, põe na forja e você vai caldear. Quanto à limpeza, né, que hoje em dia a gente costuma deixar isso aqui muito limpo antes de caldear para evitar sujeira e evitar falhas, a gente não tem evidências de que isso aqui era feito na época e também não que precisasse muito. Esse tipo de material, quanto menos refinado ele tiver, como é o caso das bordas aqui, né, ele funciona como se tivesse um próprio fluxo nele. Né? Fluxo é um fundente, né? Como hoje a gente costuma usar o bórax, né? Que é um pozinho branco que a gente usa, ele derrete. Ele não é que ele facilita que isso aqui seja caldeado, ele impede que seja difícil, na verdade. Você cria você sela essa parte com esse material no momento que ele derrete, e então ele serve como um líquido que vai limpar essas impurezas embora, né, vai tirar elas fora, e ao mesmo tempo impede que oxide mais. Né? Só que esse tipo de material, né, esse bloom, essa escória toda, ela é um fluxo, na verdade. Né? Então ele já está coberto com esse fluxo. É claro que se você tiver a coisa limpa, fica mais fácil. Tá? E quanto mais você refina esse aço, né, menos fluxo ele vai ter. Né? Então ele vai começar a responder mais como um aço moderno mesmo. Tá? Mas antigamente se usava bórax? Não, né? Não existia uma indústria química que fizesse. Então se usava muito alguns tipos de areia, ou então concha quebrada, ou então escória moída. Né? Também funcionava. Então, isso aqui vai para forja agora e eu vou mostrar como que isso aqui é caldeado. Não tem mistério, vocês já viram como eu já caldeei antes, né? Uma vez que isso aqui vira uma barra, aí eu começo a forjar uma faca a partir disso. Bom, agora eu vou só caldear, né? Eu tô caldeando essas 3 chapas e fica uma parte, inclusive, desse arame que eu usei para prender elas inicialmente. Esse arame, parte dele oxida e vai embora e parte dele é caldeada junto. E também não tem problema, isso não vai criar uma contaminação ali, porque na hora da usinagem é uma peça muito fina e esse arame vai sair fora. Mas é basicamente o mesmo processo que eu estava fazendo antes para o refino desse material. Então, basicamente, eu esquento ele numa temperatura de caldeamento, martelo, caldeio.
até o momento que eu vou ter uma barra. E quando eu tiver com essa barra, aí sim eu começo a forjar a faca finalmente, que na realidade é a etapa mais rápida do processo, né? Toda essa parte de preparação do material, refino e tal, é o que mais toma tempo. O forjamento de uma faca pequena é bastante rápido, assim.
E aí, finalmente, agora que a faca tá forjada, né, tá no formato que eu quero, tá tudo certinho nas dimensões e tal, tá bem caldeada, eu vou fazer a normalização dela, que é aquecer o aço até uma temperatura um pouco maior do que a temperatura crítica dela e deixar esfriar o mais lentamente possível. A gente não sabe se facas eram normalizadas no período, tá? Isso é impossível da gente saber com qualquer tipo de análise, mas no caso é um processo que eu tô fazendo. Bom, agora a lâmina já está forjada, né? Vocês podem perceber que deu muito mais trabalho preparar o material do que efetivamente forjar a faca, mas faz parte, né? Ela está normalizada, então ela está bem macia, na verdade, né? Basicamente é isso. E ela está pronta para a gente limar, né? Agora, como que a gente vai limar isso? Como que a gente vai prender essa peça? A gente não sabe como que isso era feito, né? Provavelmente alguma coisa era pressionada na lâmina, às vezes talvez amarrada, ou então uma ferramenta como essa, né? Que eu vou colocar uma cunha travando aqui, aí eu fecho isso aqui vai ficar mais firme. É uma das soluções que eu uso em demonstrações em eventos ou na Vila Viking, por exemplo. Eu costumo fazer isso, tá? Uma outra opção
é usando um barrilete, que é basicamente isso daqui. Tá? Vou mostrar como isso aqui funciona. Bom, eu martelei isso aqui, né? É basicamente uma ferramenta... Vou mostrar o formato aqui. Tem esse formato. Então eu prendo num furo e ele vai fazer pressão, né? Quanto mais larga for essa tábua, que não é o ideal para isso, mas quanto mais larga ela for, melhor, porque ela cria um ângulo e isso aqui vai funcionar feito uma mola. Evidência de que algum desses métodos eram usados? Nenhuma. Existem alguns achados de algumas peças assim, é como se fosse um grampo de ferro grande, que pode ter sido para uma ferramenta dessas ou pode ter sido para qualquer outra coisa, né? Especialmente para juntar, às vezes, duas tábuas de madeira. Então pode ser um implemento de carpintaria isso daqui, né? E não para ferreiros, né? Mas é uma possibilidade, né? Barriletes, a gente não tem nenhum barrilete do período, mas existem evidências de que barriletes eram usados para marcenaria já no período romano. Então, assim, a gente não sabe como que essa faca era presa, né? Numa oficina do período, provavelmente você teria encarregados que fariam essa parte mais chata, enquanto o encarregado pela oficina ficasse nas partes menos desgastantes. Mas como também não existiam duas oficinas iguais, a gente não sabe exatamente como essa dinâmica poderia ser. O que a gente sabe é que no final da Idade Média, com sistemas de guildas já, você tem divisões que são mais determinadas pela hierarquia dessa pessoa dentro daquela oficina. Então o iniciante, ajudante, vai fazer o trabalho mais chato, enquanto o mestre ferreiro iria fazer a parte mais nobre do ofício, vamos dizer assim. Agora, pro período viking, a gente não tem certeza. Bom, aqui está a faca, depois de horas na lima, ou mentira, né? Nesse caso aqui foram apenas alguns minutos numa lixadeira. O processo basicamente é o mesmo, só que o tempo gasto é infinitamente menor, né? Agora o que ela precisa é só o tratamento térmico e polimento. E aí essa lâmina vai ficar pronta. Eu vou mostrar também como que isso possivelmente era feito. Bom, e agora eu vou fazer a têmpera aqui, né? Como eu disse lá no começo, não tem muita diferença você fazer a têmpera numa forja a carvão ou numa forja a gás. Então eu vou aquecer essa faca até a temperatura crítica dela e vou mergulhar no óleo. Existem vários tipos de meios para você temperar a sua faca, né? E no período a gente sabe que existiam vários, né? Desde água do mar, salmoura, até urina de cavalo, sabe? E fora o elemento supersticioso ali, basicamente a ideia é você resfriar ela. Porque quando você resfria um aço numa velocidade certa, num tempo certo, na verdade, saindo da temperatura crítica, ele vai ganhar dureza. Aí depois, nessa faca específica, eu não vou revenir ela num forno, né, com temperatura controlada, como geralmente eu faço. Porque a proposta desse vídeo é um pouco outra. Então eu vou temperar no próprio fogo, né, ao invés de um forno. Se fosse uma forja a carvão, eu simplesmente coloco em cima da brasa para fazer isso, né? E dou umas sopradas de leve e tal, mas deixo em cima do fogo do carvão ali. Mas como é uma forja a gás, eu vou deixar na boca da forja. E aí eu vou prestar atenção na cor que forma naquela parte que ficou temperada, que é a parte que eu passei a lima e escorregou. E eu tô tentando chegar aqui numa cor que a gente chama de amarelo palha, ou ponto do maracujá, que tem gente que fala, sabe? Tem vários nomes, cada ferreiro chama de uma forma. E a gente sabe que a grande maioria das facas do período elas eram revenidas depois de temperadas. Porque a gente sabe que elas eram temperadas, mas de qualquer forma, tem facas que a gente conhece que não eram nem temperadas e algumas que eram temperadas e não eram revenidas. Não existia um consenso universal ali. Mas a maioria era temperada e revenida.
Eu tenho que controlar um pouco a posição dessa faca para ela não esquentar demais, porque dependendo da temperatura que ela chega, ela começa a ficar muito mole. Ela continua temperada, só que o revenimento dela fica mais agressivo e daí ela vai ficar mais macia. E como é uma faquinha pequena de uso geral, eu quero que ela fique um pouquinho mais dura mesmo. Então essa cor, esse amarelo palha, é o ponto que eu quero chegar. E no momento que eu percebo que ela tá mais ou menos toda nessa mesma temperatura, aí eu vou lá e mergulho ela no óleo de novo, mas poderia ser em água nessa hora. Bom, agora que a faca está praticamente pronta, né, ela só precisa passar pelo polimento. Antigamente se usavam pedras, né, ou alguns tipos de pó abrasivos, né, algumas pedras moídas ou até mesmo ferrugem para dar um polimento mesmo no final, né, ferrugem quebrada misturada com óleos. Basicamente, né, isso aqui é uma pedra sintética, é uma pedra artificial, mas uma pedra natural seria basicamente a mesma coisa. Infelizmente eu não tenho nenhuma natural aqui para mostrar, a não ser algumas com um grão um pouco mais fino, como ardósia, por exemplo, seria uma pedra que se usava para dar um acabamento. Inclusive muitas pedras de afiar desse período, né, elas são feitas de ardósia. Mas para polimento se usava tanto ardósias, arenitos ou outras pedras uma, com uma certa porosidade e que conseguisse limpar esse material, né? Então primeiro a gente usou a lima, depois a gente usa uma pedra. E aí, basicamente, você vai raspar a faca na pedra até que ela fique completamente lixada, né? E aí você vai mudando de pedra em pedra até ela ficar cada vez mais fina. Inclusive, a gente tem relatos de que essas lâminas chegavam a ficarem espelhadas, né? Eu digo relatos porque, bom, é difícil a gente recuperar uma uma faca dessas, uma lâmina dessas em um bom estado. Quando a gente descobre alguma lâmina, né, geralmente espadas, que tem ainda a superfície original, a gente vê que elas são bem polidas, né? E fontes da época dizem que pelo menos em espadas, chegavam a ser até mesmo espelhadas. O que não é difícil da gente imaginar, né, já que eles faziam espelhos de outros metais, né, metais mais finos. Uma outra ferramenta que já existia na época são esmeris, né, grandes pedras redondas que você gira e você lixa essas lâminas, né? A gente não sabe, a faca de uso cotidiano, qual que seria o acabamento delas. Algumas a gente sabe que sim, deviam ter um acabamento muito bom porque elas são feitas com metais que o objetivo é ser visível, né? Como, por exemplo, padrões caldeados, né? Que é isso que a gente fez, só que com metais torcidos, metais de diferentes composições, cores, para que isso tivesse um efeito visual, né? Mas nas facas mais simples, a gente não sabe se elas chegavam a ser realmente polidas ou, no máximo, limpas, né? Uma pedra mais grossa, talvez. Mas eu vou lixar aqui com uma lixa manual, com lixas de papel, né? Ao invés de pedras, porque é o equivalente que eu tenho aqui. Mas uma solução seria essa, né? Esfregar a faca numa pedra, ou usar um esmeril, ou então prender a faca em algum lugar e passar a pedra em cima, que é basicamente o que a gente vai fazer com uma lixa, né? Eu vou pular aqui só para terminar o vídeo. Bom, aqui é a lâmina, praticamente pronta. A última etapa, na verdade, é afiar, que é basicamente raspar num certo ângulo, tá? Você não deita, encosta ela, você deixa um ângulo. E você vai raspando de um lado e do outro até afiar a faca. Isso aqui eu não vou afiar, né? Eu só queria mostrar o processo todo. O processo de afiação já é uma outra coisa, né? A gente sabe que as lâminas eram afiadas muitas vezes, né? Algumas elas chegam a ficar com uma curva aqui, até ela quase sumir atrás. E esses objetos eles eram usados até o fim, né? O que mostra que eles tinham um certo valor, mesmo que fossem aparentemente baratos, né? Apesar de eles serem baratos, vamos dizer assim, eles
não eram de fácil acesso, você precisava de um ferreiro para passar por todo esse processo, né? A fiação era feita muito provavelmente pelo dono do objeto, né? E claro, a gente também pode falar sobre encabamento, sobre fazer a bainha e outros tipos de serviços, né, que envolvem a faca. Mas o ferreiro, no caso, muitas vezes, né, na maioria dos casos, ele só faria as lâminas e passaria essa lâmina para um outro profissional que faria o encabamento, teria um outro profissional que só faria as bainhas e assim por diante, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso. Eu talvez fale mais alguma coisa aqui em off, mas por hora é isso aqui. Valeu, abraço e até mais.